Olha, 2026 pode até parecer que está longe, mas as projeções dos especialistas já estão aí, sabe? E elas funcionam assim como um verdadeiro mapa para o futuro financeiro da família. Entender o que esses números querem dizer é, sem dúvida, o primeiro passo para a gente garantir a segurança e o bem-estar de quem a gente ama. E aí fica aquela pergunta, né? Como é que a gente se prepara para o cenário que vem pela frente? Bom, é exatamente isso que vamos decifrar juntos aqui. A ideia é pegar essas previsões do mercado e transformar o que parece incerteza num plano de ação bem concreto para as finanças de casa. Beleza? Então vamos mergulhar nisso. A nossa análise vai se basear em 4 pilares que vão mudar a economia e, claro, o nosso bolso lá em 2026. Primeiro, os juros, com a famosa taxa Selic. Depois a inflação, que mexe diretamente com o nosso poder de compra. O crescimento do país, o tal do PIB e, claro, o câmbio, né? O dólar, que afeta desde a viagem internacional até o preço das coisas no supermercado. Começando pelos juros. O cenário de juros altos parece que vai continuar. E isso é uma faca de dois gumes. Pode ser um risco ou uma recompensa. Tudo depende de que lado da mesa a gente está sentado. A projeção da taxa Selic para 2025 é de 12,25% ao ano. E olha, mesmo que seja uma quedinha em relação a 2025, não dá para se enganar. Continua sendo um juro bem alto historicamente falando. Esse número aqui tem um impacto direto e muito forte em tudo, desde a prestação da casa até o quanto o dinheiro rende na conta. E aqui a gente vê bem claro essas duas faces da moeda. Para quem tem dívida ou está pensando em financiar alguma coisa, o cenário é de desafio. O crédito fica mais caro, os juros pesam. Por outro lado, para quem consegue poupar e investir, a renda fixa se torna uma oportunidade de ouro, com retornos bem interessantes e uma rentabilidade real positiva. Então, a estratégia meio que se desenha sozinha, né? O caminho é priorizar investimentos mais seguros, como Tesouro Direto e CDBs. Ao mesmo tempo, é fundamental fugir de dívidas caras, tipo o rotativo do cartão de crédito e cheque especial. E para quem já tem financiamentos, vale muito a pena sentar e reavaliar as condições, ver se não dá para negociar algo melhor. Agora vamos para o nosso segundo pilar, a inflação. Ela continua sendo aquela pressão constante comendo um pedaço do nosso poder de compra. Entender as projeções é vital para proteger o orçamento da família. E este gráfico mostra bem o tamanho do desafio. A meta do governo para a inflação é de 3%, só que a projeção do mercado para o IPCA, que é o índice oficial, é de 4,05%. Essa diferença, na prática, significa que os preços vão continuar subindo acima do que seria o ideal. E tem um detalhe aqui que pega direto no dia a dia. Essa alta vai ser sentida com mais força nos itens essenciais. Sabe os chamados preços administrados? Conta de luz, passagem de ônibus, pois a previsão de alta para eles é ainda maior, de 5,32%. Para se defender disso, a recomendação é bem direta. Tem que revisar o orçamento já contando com esse aumento de uns 4% nos gastos gerais. Se antecipar é a chave. Outra coisa inteligente a se fazer é investir em títulos que protegem da inflação, como o Tesouro IPCA+. É como criar um escudo para o dinheiro não perder valor. Chegamos nos nossos 2 últimos pilares, que andam praticamente de mãos dadas: o crescimento da economia e o câmbio. Ambos têm um impacto direto na nossa vida, desde o mercado de trabalho até os planos de viagem. Para a gente ter um ponto de partida, vamos olhar para 2025. A estimativa de crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, é de 2,26%. Guarda esse número. Agora, olha a projeção para 2026, 1,80%, ou seja, é uma clara desaceleração. E o que isso significa na prática? Bom, uma economia crescendo mais devagar pode se traduzir num mercado de trabalho menos aquecido, com menos oportunidades de aumento de renda. Diante dessa freada na economia, a palavra de ordem é cautela. O foco deve ser em construir uma reserva de emergência bem forte, sabe? Que cubra de 6 a 12 meses das despesas. E, claro, investir em qualificação profissional para se manter competitivo no mercado. E o dólar, hein? A projeção é que ele continue nesse patamar elevado, na casa dos R$ 5,50. É um valor que a gente até já se acostumou a ver, mas que continua impactando bastante os planos. O efeito prático disso é bem direto. Produtos importados, de eletrônicos a até alguns alimentos, continuam mais caros. E claro, aquela sonhada viagem para o exterior vai exigir um planejamento financeiro ainda mais cuidadoso e detalhado. Certo, a gente já analisou os 4 pilares. Agora vamos para a parte que realmente importa. Como é que a gente transforma todo esse conhecimento num plano de ação prático, que funcione de verdade em 2026? Então vamos lá, um passo a passo para construir essa tranquilidade. Primeiro, fazer um diagnóstico, listar tudo, o que entra, o que sai, onde estão as dívidas. Segundo, definir metas realistas, que levem em conta a inflação
e os juros altos. Terceiro, e esse é crucial, priorizar o pagamento das dívidas, começando pelas mais caras. Quarto, diversificar os investimentos, mas com inteligência, equilibrando a carteira. E o quinto passo, que muita gente esquece, revisar o plano. A cada 3 meses, mais ou menos, tem que parar, olhar e ajustar a rota se for preciso. E essa frase resume tudo perfeitamente. Um bom planejamento não é só para se defender dos problemas. É também sobre estar preparado para enxergar e agarrar as oportunidades que sempre aparecem, mesmo nos cenários mais desafiadores. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Com base em tudo que a gente viu, qual vai ser o primeiro passo? A primeira atitude concreta a ser tomada, ainda esse ano, para fortalecer o futuro financeiro da família. Porque, no fim das contas, conhecimento sem ação não muda nada. A hora de começar é agora.